O governo federal regulamentou na semana passada a Lei 14.515 de 2022, que trata do autocontrole na defesa agropecuária. O decreto estabelece regras para os processos administrativos de fiscalização e detalha procedimentos para aplicação de multas e recursos. Vamos entender direitinho, então, sobre esse decreto na minha conversa de agora ao vivo com o consultor jurídico da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Winter. Marcelo, primeiramente, muito obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. Uma satisfação nossa mais uma vez, viu? Vamos lá. Queria saber de você como você avalia, como a ABAG avalia a importância dessa nova regulamentação para o processo de fiscalização agropecuário aqui no Brasil. Excelente, Felipe. Essa nova regulamentação, ela é um marco de modernização e racionalização da atividade de fiscalização, né, agropecuária no país. Ela estabelece previsibilidade ao processo administrativo, a defesa, né, do empreendedor, do produtor rural. E isso representa mais segurança jurídica e, consequentemente, melhora ainda mais o controle sanitário no país. A gente já tem um controle sanitário muito rígido, reconhecido e elogiado mundialmente, mas agora com essa modernização, né, com essa regulamentação da dinâmica de autocontrole, a gente reforça ainda mais esses controles sanitários. Marcelo, para quem está em casa a entender e que ainda não estava muito bem atualizado em relação a esse assunto, que tipos de lacunas ou de inseguranças jurídicas existiam antes desse novo marco regulatório e que precisavam ser atualizadas? Antes dessa regulamentação, Felipe, a atividade de autocontrole criada em 2022, ela não era aplicada, porque não existiam normas claras sobre multas, as instâncias recursais, os prazos, critérios para se formalizar um TAC, né, um termo de ajuste de conduta. Então isso gerava muitas dúvidas, tanto por parte do tutelado, digo do produtor rural, do empreendedor rural, quanto do agente público, do fiscal, do auditor fiscal. Então, como gerava dúvidas, não era aplicado. Então a gente tinha vazio, né, regulatório no que tange a aplicação da lei de autocontrole. E agora, com essa regulamentação, a gente passa, né, agora sim, a permitir ou possibilitar a atividade de autocontrole. A gente tem a regulamentação de uma maneira positiva, de fato, para o setor. E para quem também está nos assistindo, entender na prática o que muda, então, para o produtor rural ou para a empresa que passa por uma fiscalização a partir de agora? Agora, o produtor rural, o empreendedor rural, ele passa a ter regras claras, um processo administrativo, né, estruturado. Ele vai receber um auto de infração, eventualmente, com as informações detalhadas, ele vai ter prazos recursais estabelecidos, instâncias recursais definidas, né? E é possível você ter até 3 instâncias recursais, multas graduadas e, o mais importante de tudo, a possibilidade de você converter eventuais penalidades em termos de ajuste de conduta, né, os TACs, e evitando o cessamento, a interrupção da atividade econômica, que é o mais importante para o setor produtivo. Em multas, né? Da forma como está, então, a medida, ela se torna também uma ferramenta de punição mais eficiente? Sem sombra de dúvida, porque a gente tem penalidades graduadas com base em critérios técnicos, né, com transparência estabelecidos. Isso reduz arbitrariedade, reduz subjetividade na aplicação da multa. Então a gente tem ali as penalidades mais claras e, consequentemente, aplicáveis de fato para quem não cumpre com todos os requisitos para desenvolver a atividade agropecuária de forma adequada e regular. Bom, a medida está aí, né, editada, está publicada. A partir de agora, existem ainda, na sua avaliação, alguns desafios para a implementação dessa nova norma em nível federal e também nas superintendências estaduais? Existem alguns desafios a partir de agora para as próximas etapas? Sim, Felipe, tem alguns desafios ainda. A gente precisa capacitar não só os servidores públicos que fiscalizam essa atividade, né, mas também as empresas que vão implementar o autocontrole. Além disso, a gente tem que padronizar entre os estados para garantir uma isonomia ali da atividade e da fiscalização do autocontrole. E por fim, mas não menos importante, um comentário: a gente também vai ter que quebrar um pouquinho da resistência corporativa, em especial dos auditores fiscais federais, né? A gente teve uma crítica
grande aí por parte desse sindicato no que tange à lei de autocontrole. Então, a gente vai ter que superar essa resistência corporativa aí do sindicato dos auditores fiscais. Algumas pessoas, ainda durante o processo ali, falavam talvez um risco excessivo de burocratização ou lentidão nos processos. Você avalia que há esse risco, de fato, de uma burocratização excessiva? Eu entendo que não, Felipe. Eu acho que o modelo desenhado busca justamente o oposto, né? Ele busca evitar o engessamento, né? Promovendo mais agilidade e flexibilidade com responsabilidade para a atividade agropecuária. Eu acho que esse é o goal, esse é o objetivo da controle da regulamentação do processo administrativo de fiscalização. Bom, e pensando daqui para frente também, o senhor avalia que há um potencial aí dessa medida de impactar a imagem do agronegócio brasileiro no exterior, especialmente aí em relação à rastreabilidade, à conformidade sanitária? Tem esse potencial para ajudar nessa questão? Com certeza, eu acho que o impacto tende a ser muito positivo. A gente, como você comentou, vai fortalecer a rastreabilidade com exigência de controles internos e auditoria oficial, né? O mapa continua ali responsável pela fiscalização dessa atividade, mas isso vai trazer boas práticas, segurança alimentar, vai impor padrões internacionais de vigilância agropecuária. Então, a tendência é que a gente aumente bastante a nossa credibilidade junto a mercados exigentes como a União Europeia e o mercado asiático. Então, a tendência é que a gente tenha um impacto muito positivo dessa lei de autocontrole aqui. Muito bem, vamos ver agora então essas próximas etapas, né, de implementação dessas medidas, essa capacitação que você conversou com a gente, né, dos agentes, fiscalizadores, dos servidores, para poder começar a tirar essa questão toda do papel. A gente vai acompanhar tudo de perto, sempre trazer as novidades para a nossa audiência. E eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no canal, desejar você uma ótima semana e a gente conversa aí numa nova oportunidade. Eu que agradeço, Felipe. Boa semana a todos.